Olá galera, tudo bem? Estamos de volta com o nosso canal, o canal do Guina aqui, nosso vídeo de hoje, essa semana, primeiro da semana, hoje 16 de outubro de 2023, para falarmos aí sobre a classificação da nossa seleção da Petinga, que não só ela, mas outros times que passaram. Tivemos aí uma partida muito movimentada e, lógico, uma rodada movimentada. Tivemos aí a seleção de Quinjing que venceu Quaraci por 3-0 no jogo de volta. No jogo de ida ele tinha ganhado por 2-0 lá em Quaraci, ganhou em casa de novo. É, a seleção aí de Serrinha aí, ela foi eliminada por Simões Filho. Simões Filho que já tinha ganhado a primeira partida aí da seleção de Serrinha por 1-0 fora de casa, ganhou por 2-1 em casa e passou. Também Castro Alves ganhou por 2-0 da seleção de Crisópolis, que já tinha ganhado a primeira partida por 1-0, ganhou de novo 2-0 em casa, e aí passou também. Tivemos aí a seleção de Ipiaú, que meteu 4-0 em Cachoeira. No primeiro jogo já tinha perdido por 2-0 para Cachoeira, lá em Cachoeira. E em Ipiaú, a seleção venceu por 4-0, uma goleada aí, deu a volta por cima. Lembrando, né, pessoal, que nesse jogo a seleção de Piauí teve uma confusão muito grande lá, generalizada, um quebra-quebra lá, e fiquei sabendo, né, que a Cachoeira teve que sair escoltado, o ônibus de Cachoeira saiu escoltado devido à confusão. Mas eu soube que a Cachoeira também, lá em Cachoeira, costuma ter isso também. Já aconteceu, inclusive com a seleção Tapetinho, por exemplo, e aí, em que o jogador Tapetinho já foi até agredido lá, com pedrada e tudo, no passado. E aí, Cachoeira, que é, tem aí um problema aí com relação à violência, e aí acabou acontecendo aí, dessa vez, contra a seleção de Cachoeira lá em Piauí. A seleção de Piauí venceu por 4-0. É, Santo Amaro é, perdeu para Itamaraju, lá em Itamaraju, por 1-0. A seleção de Itamaraju, que tinha jogado a primeira partida, tinha ganhado por 3-2 de Santo Amaro fora de casa, ou seja, em Santo Amaro tinha perdido para Itamaraju em casa por 3-2. Aí Itamaraju ganhou de novo, né? Ganhou de novo, porque tinha ganhado a primeira vez por 3-2 e fora de casa, e ganhou em casa de novo por 1-0, passou aí a seleção de Itamaraju. Maragogipe e Itapetinga 0-0. Itapetinga passou, tinha ganhado a primeira partida de 1-0. Ipirá ganhou de 1-0 em Itapitanga. Itapitanga tinha empatado de 1-1 contra Ipirá lá em Ipirá. E aí, no jogo de volta, Ipirá em casa ganhou por 1-0 de Itapitanga. E aí passou. Aí Valente jogou contra Porto Seguro. Porto Seguro venceu por 3-1 a seleção de Valente. Empataram em 0-0 no primeiro jogo lá em Porto Seguro. E Valente em casa perdeu para Porto Seguro. Porto Seguro classificada. Nesse jogo aí da seleção da Petinha, pessoal, foi realmente um jogo complicado, porque teve muita confusão no final do jogo. É, Ali a seleção, foram 3 jogadores expulsos, 2 da seleção de Maragogipe. Tivemos aí o Bolinha aos 34, junto com o Igão, da seleção da Petinga. Igão, camisa 8, foi expulso aos 34 minutos, e junto com o Bolinha. E aí, aos 40, o Arthur também acabou cometendo a falta no Elvis coreano. E aí o jogador Arthur foi expulso pela seleção de Maragogipe, que terminou com um jogador a menos que a seleção da Petinga, porém 2 jogadores a menos na quantidade da quantidade de jogadores em campo do time, né? A Petinga terminou com um jogador a menos e Maragogipe com 2 jogadores a menos. E aí, fui lá, fui cá e tal. Também tivemos ali gols perdidos ali pela seleção de Maragogipe, e o Ferreu, aos 17 minutos do segundo tempo, ele quase consegue fazer um gol, um erro aí do Diego Porto, que não jogou nada.
uma partida terrível do Diego Porto, não jogou bem não, de jeito nenhum. E aí também tivemos Elvis Coreano, que teve a oportunidade aos 50 minutos para fazer o gol, não conseguiu. Alguns jogadores, Nayan, perdeu um gol na cara, só ele e o goleiro, mais ninguém. É um contra-ataque, perdeu um gol, nunca vi um cara perder gol como aquele cara. O Nayan que fez 7 gols até agora no campeonato, mas eu acho que já perdeu mais de 20, porque não consegue fazer gol no momento assim decisivo, ele erra demais, eu acho que ele fica nervoso, não sei, eu acho que ele precisa de um acompanhamento psicológico para ver se ele melhora, porque perde gol demais, mas só se a seleção tinha precisado do gol. E aí a seleção poderia ter saído por conta de 2 gols de Nayan, só ele e o goleiro. Ele perdeu uma com o pé esquerdo, tudo bem que estava um pouco fora de ângulo, mas chutou mal, o goleiro defendeu, jogou para escanteio. Mas esse gol aí que ele perdeu sozinho com o pé direito, que é a boa, aí sozinho. Tava ele e parece que o Everton Coreano à esquerda dele. Ele não tocou a bola, né, no segundo tempo. Não tocou a bola, nem tentou driblar, porque se tivesse tentado dar o drible no goleiro, ele poderia ter puxado para a direita ou para a esquerda, e aí o goleiro ficava. E ele podia ter tentado o gol, aí ele driblando o goleiro. Mas ele não conseguiu driblar, não fez nada disso, ele chutou a bola, o goleiro defendeu, a bola parece que foi para escanteio, ou a lateral, não lembro bem. E aí a seleção acabou não conseguindo um gol. Elvis Coreano perdeu 2 gols, sozinho ali também. O primeiro gol mais feito do que o segundo. Então, a seleção da Betinga no primeiro tempo, a seleção Maragogipe dominou o jogo, mas no segundo tempo a seleção da Betinga começou a se impor, porque a seleção Maragogipe precisava fazer o gol, precisava do resultado, então tinha que se expor mais. E aí, com o tempo, a seleção da Betinga foi ganhando espaço, mas as chances que tinha, perdia tudo. Eu nunca vi uma coisa dessa, a seleção tinha chance aí, perdeu mais de uns 5 gols. Tudo bem que no primeiro e segundo tempo, no início, logo no início, a seleção Maragogipe colocou uma bola na trave, mas mesmo assim, é, também não vou dizer que a seleção deles não teve chance, mas perderam. Agora, a seleção da Betinha não podia ter perdido aquela chance também, não. É demais também. Perde gol demais. Precisa calibrar mais o pé desses jogadores aí, porque o jeito que tava aí é terrível. Aí quando foi ali aos 52 minutos, o juiz deu 8 minutos de acréscimo. Aí quando foi aos 52, faltando um minuto para terminar, o jogador Rafa Batata, que é um jogador bastante disciplinado na hora de marcar, ele sempre gosta de dar carrinho, gosta de arrastar a bunda no chão. Foi lá e deu um rapa no jogador da seleção de Maragogipe, aí pronto, aí fechou o tempo. Os jogadores partiram para cima, torcedores invadiram o campo, coisa que não pode, e aí o juiz teve que encerrar a partida antes do jogo terminar, porque não teve mais condição nenhuma de continuar. Durante a transmissão, já no final, ali, depois da confusão, o pessoal lá, parece que não sei o que aconteceu lá, parece que alguém desligou a internet lá do pessoal da TV Catulé, estava transmitindo ao vivo, e aí a TV Catulé tinha mais uma câmera embaixo, no caso, uma terceira câmera, na verdade, né? Porque acho que eram dados móveis lá que eles tinham. E aí estavam filmando ainda, e daqui a pouco alguém foi lá e que derrubou lá o equipamento também. E foi uma confusão. Eu já tinha feito um vídeo aqui, tinha falado para vocês aqui, tinha feito um vídeo para mandar para vocês na quarta-feira passada. Só que aí, como deu problema aqui, eu fui perceber que, mas foi quarta-feira ou foi terça, eu percebi que o vídeo não ficou bom, cada claridade aqui, a luminosidade, cada sol aqui deu um problema. Aí eu resolvi não colocar porque ia ficar muito feio. Mas o vídeo ficou bom. Aí eu ia falar justamente sobre isso, sobre essa questão de jogar em Maragogi, porque não ia ter segurança para os jogadores e também para a comissão técnica e toda a equipe. Tanto é que a torcida organizada não foi, a Fanática não foi, decidiu não ir para evitar confronto e, né, com alguma treta aí entre as duas torcidas e pelo que deu para ver ia dar. Ia realmente acontecer isso. Então, foi uma decisão muito bem tomada por parte do pessoal, não sei quem foi que tomou essa decisão, mas quem tomou a decisão de não ir fez a coisa mais certa, porque realmente não ia dar nada certo. E realmente eu creio que ia ser pior, porque as torcidas teriam que se juntar, não era separado, lá só tem um lado só para os torcedores, no estádio pequeno, e realmente dá para perceber que esse tipo de time assim, não pode nem estar jogando no terra municipal. Tem que ser tirado, tem que sair fora, não pode deixar. Estádio para um terra municipal tem que ser bem com segurança, né, para não acontecer esse tipo de coisa. Não é bom. Tem o repórter que vai para lá, tem o pessoal da comissão técnica, tem os próprios jogadores, tem torcedores que às vezes vão para um lugar desse aí, é perigoso até acontecer alguma coisa ruim com, com alguém aí. Então,
muito perigoso. Você vai para um lugar quando você não sabe quem é, como é que é lá, não sabe quem são as pessoas, não conhece ninguém. De repente você vai para um lugar desse aí, onde não há segurança, não há perspectiva nenhuma de segurança. Então é melhor que a FBF repense sobre isso aí, para ver como é que vai fazer, se vai continuar desse jeito aí, porque quase todo ano tem que ter esse tipo de coisa. No jogo, dois jogos para terminar dessa forma aí, né? Ou lá em Piauí e Cachoeira aconteceu algo até pior. E aí, cá em Tapetinga, ainda bem que não teve assim, algo grave, mas mesmo assim, teve acho que um jogador da seleção de Tapetinga, parece que foi o Lucas Pinho, parece, levou parece que uma pedrada lá, de vinda de um torcedor, ele ficou caído lá, o jogador da seleção da Tapetinga. Então, é algo muito ruim e isso é chato, porque imagina aí, a seleção da Tapetinga vai jogar fora de novo. Agora vai jogar contra Kijing, tudo bem, é o melhor time do campeonato, é o atual campeão. A seleção da Tapetinga tem chance de ganhar, tem chance de passar. A gente sabe que a seleção de Kijing é uma seleção muito boa, muito bem preparada, bem entrosada. Mas a minha preocupação nesse caso é a questão dessas viagens, né? As viagens que os caras vão para jogar fora. E aí, principalmente quando o jogo primeiro é na cidade aqui, para depois jogar fora de casa, você não sabe o que vai acontecer lá. Às vezes o time ganha aqui, por exemplo, os caras já estão nervosos, e aí, com raiva porque tá perdendo, lá eles entraram já dizendo que ia ganhar, pelo que eu ouvi, né? Uma entrevista do cara lá dizendo que tal, falando bem audacioso. Então, eu já percebi que o clima já não estava muito bom. Mas em campo, se tivesse indo tudo bem, terminaria todo mundo indo embora. Mas infelizmente, é uma falta aí que para mim o Rafa Batata errou, né? Que aquilo é um tipo de falta que não se faz, né? Ainda mais falta no minuto. Dá para ter tentado acompanhar o jogador para tentar atrapalhar mais daquela forma, mas é lógico que não justifica. Porque é que isso aí, uma falta daquela ali, mesmo que tenha sido uma falta para cartão, mas isso aí quem resolve é o juiz em campo. Não é jogador invadindo campo, não é torcida, porque até porque o juiz está lá para marcar e o juiz marcou a falta. Então, se o juiz não tivesse marcado nada, aí é outra coisa, deixasse rolar, tudo bem, mas o juiz, não vou também justificar que poderia dizer isso, é lógico que não. Mas alguém poderia ficar nervoso, reclamar, tudo bem, por causa do juiz não ter marcado, mas o juiz marcou a falta. O juiz marcou, a seleção de Maragogi tinha a chance aí de numa bola levantar na área, tentar o gol, porque estava pressionando muito, mas acabou, eles optaram pela parte ruim, que foi a parte do confronto, né, da treta, e acabou que torcedores invadindo o campo ali, aí eles viram que não tinha mais condição, até porque se continuasse, ia continuar o quê? Um minuto. E aí, de repente, o Seleção Betinga consegue no contra-ataque, o juiz dá um minuto ou mais de acréscimo, aí o Seleção Betinga vai lá, faz um gol no contra-ataque, aí pronto, aí que fecha mesmo. Então, foi bom de terminar logo, pelo menos já foi um minuto meio faltando, não tinha mais nada a fazer, terminou, Seleção da Petinga 0-0 conquistou a classificação, agora é esperar aí a seleção de Kijing, que se classificou aí junto com o Simões Filho, Castro Alves, Itamaraju, Porto Seguro, Ipirá e Piauí. Na minha opinião, pelo que eu estou vendo aí, a seleção de Kijing é a melhor, seguido de Simões Filho, que poderia ser a seleção da Petinga, que a seleção da Petinga ia pegar, e Tapetinga ia pegar Simões Filho. Mas com o resultado de Piauí e Cachoeira, se tivesse ido para os pênaltis, por exemplo, aí a seleção de Tapetinga poderia ter pegado Simões Filho. Mas aí, como houve uma goleada aí da seleção de Piauí, mudou aí a questão da classificação, ou seja, a posição de cada seleção, e aí a seleção de Tapetinga acabou sendo contemplada aí com Kijing, sobre que Kijing é a cidade aí, a terra do Luva de Pedreiro, aquele cara famoso lá que fica cobrando pênalti lá no deserto, lá no sertãozão. E aí, Tapetinga vai visitar aí, primeiro vai jogar em casa, porque é da classificação que a Kijing é a primeira de toda a competição, está em primeiro lugar. Então, Tapetinga vai jogar em casa agora, no próximo domingo, dia 22, se Deus quiser. A gente vai lutar aí, a seleção vai lutar para uma classificação. E é lógico, torcer para que o jogador não leve tanto cartão como foi ontem. Vários jogadores da seleção da Petinga tomando cartão, uma expulsão. O Igão, uma peça muito importante, acabou sendo expulso. Robinho também gosta de tomar cartão. O Robinho é muito indisciplinado. É bom de bola, mas é muito indisciplinado. Precisa ser muito chamado a atenção aí pelo treinador Paulo Salles, porque não pode o jogador, praticamente toda partida, levar um cartão. Isso é muito ruim. Mostra que é um jogador indisciplinado. O Rafa Batata também. O Rafa Batata tem que aprender a jogar. Para de arrastar a bunda pelo chão, porque ele tem duas pernas para andar. Não precisa estar arrastando a bunda pelo chão como se fosse um cara deficiente. Então, toda bola que ele for marcar, ele
dá um carrinho, aí ele vai ser expulso. Em qualquer hora dessa aí vai prejudicar a seleção. Então é melhor ele jogar corretamente, marcar direitinho, mas parar de dar carrinho, porque é um cara que nos treina, eu vejo que ele dá carrinho demais. Isso é muito ruim. Mas ele tem que aprender, e eu creio que Paulo Sá deve conversar com eles aí, esses jogadores, para que eles parem de ficar assim, o time que está ganhando, se classificando, ficar perdendo a cabeça facilmente, não pode. Isso aí quem tem que perder a cabeça lá, se é para perder a cabeça, que sejam eles perdendo pra lá. Mas não a seleção da Betinha ganhando, se classificando, se deixando levar pela catimba do adversário que está perdendo, que está saindo. Então, a seleção da Betinha tem que ser trabalhado muito o psicológico aí, para que não aconteça casos como esse. Então, fica aí meus parabéns à seleção tapetinho que passou. E essa semana eu quero fazer, se Deus quiser, fazer um vídeo aí, fazendo aí uma enquete sobre a nossa seleção e colocando ingresso aí. Se for verdade, aí o cara me dá aí, tem uma pessoa que vai me dar, disse que vai me dar um. Isso aí eu já posso dizer que eu vou receber. Mas se mais gente que prometeu der também, eu faço sorteio, eu faço a enquete na rua, um vídeo para vocês aí. E eu quero ver se eu consigo colocar, dessa vez, pelo menos os dois ingressos aí dessa vez, tá bom? Então, no mais, muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.